Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos ao nosso shiur de hoje, nossa live do Bet Midrash Torah Mitzion. Estamos de volta com nossas aulas de Parashat Shavua, aula semanal que temos aqui, Bezrat Hashem. Hoje vamos falar da Parashat da semana, Parashat Be'alotecha, e vamos, Bezrat Hashem, Bli Neder também, vamos tentar, no final da nossa aula, fazer juntos um capítulo de Teilim, em pôr os nossos soldados e os reféns que estão lá em Eretz Israel, passando momentos sensíveis e delicados, agora no momento atual, e Bezrat Hashem, que em breve teremos somente boas notícias, Bezrat Hashem. Hoje nós vamos estudar Parashat Be'alotecha, que Parashat Balotecha é a terceira parasha no Sefer Bamidbar, como que nós já falamos, Parashat Bamidbar, Parashat Nassau, e a terceira parasha é Parashat Be'alotecha, Be'alotecha et Hanerot, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. é a parasha que nós vamos ler nessa próxima Shabbat, Bezrat Hashem, com muita alegria e muita saúde. Essa parasha ela começa com um assunto que a Torá ela fala sobre a Torá ela fala sobre o assunto do acendimento da menorá em Beit HaMikdash, e a Torá vai acrescentando mais assuntos e vamos falar sobre os assuntos que estão na parasha de hoje. Mas eu gostaria hoje de começar, normalmente a gente começa no início da parasha, hoje eu gostaria de começar a estudar e compartilhar com vocês um pensamento que está mais na parte final da nossa parasha, no final de Parashat Balotecha. Na verdade, é o último assunto da parasha da semana, que é Parashat Balotecha, e vamos falar hoje sobre ele. A Torá, no final da parasha, a Torá ela fala sobre assunto de Moshe Rabbeinu, que aconteceu com ele, na família dele, um caso que até hoje a gente lembra dele. A Torá ela conta, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. כן, diz a Torá que Miriam e Aarón falaram sobre Moshe Rabbeinu por causa da mulher de reconhecida beleza com quem se casará, Moshe Rabbeinu, pois ele se casará com uma mulher de reconhecida beleza. Isso a Torá ela traz aqui. Só para, antes de começar, aconteceu aqui um caso com Moshe Rabbeinu, que Miriam, ela falou Lashon Hara. Vamos logo falar o assunto. Miriam falou Lashon Hara sobre o irmão dela, sobre Moshe Rabbeinu. Está no final da parasha, vamos explicar o que ela falou, vamos explicar tudo isso, Bezrat Hashem, daqui a pouco. Mas eu gostaria de começar hoje com uma coisa que muitas pessoas sabem, que nós, na nossa tefilá, praticamente todo dia, temos essa mitzvah de ler no final de Tfilat Shacharit, e muitas pessoas têm muitos sidurim que tem no final de tefilá, uma parte, um trecho aí que fala sobre 6 lembranças que cada Yehudi tem que lembrar todo dia no final da Tfilat Shacharit, para lembrar todo dia na vida dele. Okay? Antes da pessoa terminar Tfilat Shacharit e fechar e sair para o dia, para trabalhar, para estudar a Torá, para começar o seu dia, as tem na halakha de lembrar algumas lembranças que temos que lembrar. Na verdade, tem lugares, a grande maioria dos lugares são 6 lembranças, tá bom? E vamos detalhar elas aqui. E tem lugares, também tem opiniões que falam sobre 10, não sei se 10 lembranças. A gente pode fazer um breve resumo dos 6 coisas que temos que lembrar. A primeira coisa são momentos importantes e fundamentais na história de Am Israel. Claro que a
o primeiro fato que temos que lembrar para sempre, é a nossa saída do Egito. A Israel, quando saiu do Egito, quando saímos do Egito, nós viramos um povo. Éramos escravos no Egito, trabalhamos lá 210 anos e sofremos lá, e depois de 210 anos saímos de Mitzrayim e Hashem nos salvou e deu a Torá para todos nós, que é a segunda lembrança, é o Matan Torá que recebemos a Torá em Har Sinai. Então a pessoa tem que lembrar todo dia, para a Tefilá, lembrar a sair do Egito e juntos com ele também lembrar que nós recebemos a Torá. Não pode esquecer que nós recebemos a Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. A terceira coisa que temos que lembrar, isso todo mundo lembra, a gente tem uma mitzvah de fazer isso uma vez por ano também, a gente lê isso na sinagoga, é lembrar o ódio que temos com o Amalek, okay? Com o Amalek para a eternidade, para sempre, porque Amalek foi o primeiro povo que nos atacou e brigou e guerreou contra Am Israel quando nós saímos do Egito. Saímos do Egito, todo mundo tinha kavod, tinha respeito, tinha medo de Am Israel, depois de tantos milagres que Hashem fez com Am Israel. O único povo que teve coragem de guerrear e brigar contra Am Israel e queria matar Am Israel foi o Amalek. Okay? E temos que lembrar isso para a eternidade. Zachor et asher asa lecha Amalek בדרך בצאתכם ממצרים. עמלק, o que ele fez, ele guerreou, ele brigou, ele não só contra Hashem, mas sim, não só contra Am Israel, mas sim também contra Hashem. O fato que ele teve coragem de começar a guerrear contra Am Israel, isso quer dizer que ele brigou com Hashem. E como que a Torá diz, Milchama la Hashem ba'amalek midor ledor. A guerra para a eternidade, de uma geração para outra, contra Amalek, é guerra de Hashem. Porque quando eles saíram contra Am Israel, eles saíram contra Hashem, que Hashem nos guiou, Hashem nos levou, Hashem nos acompanhou na saída do Egito, e quando Amalek saíram contra Am Israel, eles saíram contra eh, eles saíram contra Hashem. Isso é a terceira coisa que temos que lembrar. Temos que saber que hoje em dia nós não sabemos quem são os Amalequitas. Não sabemos quem são os Amalequitas, certo? Então a gente não sabe disso e por isso nós não temos essa mitzvah na Torá de acabar com Amalek, porque hoje em dia nós não sabemos quem são os Amalequitas. Antigamente, há 400 anos atrás, falou o Gaon de Vilna, que é a Alemanha, os nazistas da Alemanha são Amalek, tá bom? Mais ou menos 320, 330 anos depois do Gaon de Vilna, nós entendemos o sentido e o que ele falou, por que ele falou isso, entendemos isso, o que aconteceu no Holocausto, entendemos por que o Gaon de Vilna falou que Amalek é os nazistas, porque na época dele ninguém sabia por que a Alemanha são nazistas, são Amalek nazistas, ninguém sabia o que vai acontecer. Mas 300 anos depois, quando veio os nazistas e quase acabaram com a Israel, mataram 6 milhões de judeus no Holocausto, tá certo? Então entendemos por que são Amalek. E depois disso passou um tempo, e hoje em dia a gente acredita, a gente partir do ponto que Amalek, hoje em dia, é o Hamas, é o Hezbollah, é todos eles que querem, que tentaram atrapalhar e machucar e matar os Yehudim lá no dia 7 de outubro e outras ocasiões também, mas sabemos que não vão conseguir fazer porque Hashem está com a Israel e nós somos o povo eterno, Amanetzach lo mefached, o povo eterno, não tem medo de ninguém. Bom, mas, de novo, a gente não tem certeza que é o Amalek, a gente chama isso como expressão Amalek, mas alahicamente não é o Amalek que a Torá fala sobre ele. Bom, então, por isso é importante lembrar, o terceiro assunto é lembrar, que tem que lembrar é o quê? Lembrar o que Amalek fez. O quarto assunto, que tem que lembrar o quê? Temos que lembrar, somos 6, pessoal, somos 6 assuntos, tá bom? Então, no quarto é o quê? Lembrar o pecado do bezerro de ouro.
O pecado do bezerro de ouro é o pecado marcante na história de Am Israel. Já falamos sobre isso aqui? Esse pecado foi pecado o quê? Foi pecado que Am Israel, Haz v'Chalila, se comportou como uma noiva que traiu o marido dela debaixo da roupa. A roupa de Hashem com Am Israel. Na hora de entregar a Torá, na hora de matar a Torá. E Am Israel saíram e fizeram essa idolatria. Tem motivo, tem isso, tem várias explicações, tudo bem. Mas fizeram isso, isso foi um pecado marcante na nossa história. E Reta Egel. Hashem realmente abriu o mar para Israel, e Hashem perdoou o pecado. Mas Hashem falou que sempre, qualquer castigo que a Israel está passando na vida, ao longo de todos os anos, sempre, vai ter alguma coisa desse assunto do Reta Egel, bezerro de ouro. Essa, a quarta coisa que temos que lembrar sempre. Pessoal, a quinta e a penúltima coisa que temos que lembrar da lista dos 6 é a mitzvah tão querida, tão famosa, a mitzvah tão amada, que é a mitzvah de Shabbat. A mitzvah de cumprir Shabbat é a mitzvah que temos Zachor et Yom HaShabbat lekadsho fala Torá. Tem mitzvah de lembrar todo dia, tá certo? Lembrar todo dia do Shabbat. E tem a Halachá na prática, que está escrito, que a pessoa que encontra uma comida boa, uma coisa interessante, tá? Compra isso, fala isso, para Shabbat. Tem que lembrar, a fonte de fazer Kiddush no Shabbat, que sexta-feira à noite, amanhã à noite, a obrigação de fazer Kiddush é a obrigação pela Torá. Obrigação pela Torá. Aonde está escrito na Torá de fazer Kiddush? Na palavra Zachor. Lembre-se, o Yom HaShabbat é Kachon. Lembre-se o Yom HaShabbat. Lembrar o dia do Shabbat. A sexta coisa que temos que lembrar todo dia. A quinta coisa. E a sexta e a última coisa nessa lista que temos que lembrar é lembrar o quê? De novo, além dos 5 assuntos que são momentos marcantes na nossa história do nosso povo, saída do Egito, recebimento da Torá, Amalek, que queria acabar com a Israel. O pecado principal, a mitzvah principal, são coisas principais e fundamentais na construção de Am Israel. Então, não entendo o que tem que lembrar. Mas nessa lista, a sexta coisa que temos que lembrar, o quê? É lembrar o que aconteceu com Miriam, quando eles saíram do Egito. Zachor fala, et asher asa Hashem Elokecha le Miriam. Esse passuco está no final da Torá, no Parashat Kitzer, no Sefer Dvarim. Lembre-se, o que Hashem fez para Miriam? Baderech betzetchem Mitzrayim. Quando vocês saíram do Egito, o que Hashem fez para Miriam? Lembre-se. Yeah. Agora, antes de entrar nos detalhes, tem que entender, tá? Vamos falar o que aconteceu com Miriam, mas peraí, não importa o que aconteceu com ela, vai ser tão marcante que está na mesma lista de lembrar o recebimento da Torá, lembrar a mitzvah de Shabbat, o momento mais triste, pecado de bezerro de ouro, o momento mais marcante, recebimento da Torá, o momento principal que virá um povo sair do Egito, o pior povo que tem na Malê. É tão importante esse assunto, o que aconteceu com Miriam. Vamos lembrar um pouquinho. Na prática, o que aconteceu com Miriam? O que foi com ela? Ele falou Lashon Hara de Moshe, mas qual foi a história lá? Por que falou Lashon Hara de Moshe Rabbeinu? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. O que Miriam falou de Moshe Rabbeinu? Tem que saber. Na parasha, a gente leu aqui que עם ישראל eram מתלוננים, reclamaram e questionaram que não tem basar, que não tem comida, em vez de olhar o lado cheio do copo deles, em vez de olhar isso, eles procuraram uma coisa que falta.
Se reclamaram. Né? Torá, ela conta. Reclamaram o quê? Que não tinha carne para eles comer. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, todo o detalhe dessa história, mas reclamaram. Depois dessa história, okay, Moshe Rabbeinu chegou a um ponto, estou resumindo para vocês a história da Torá, com alguns perushim do Rashi e tal. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, é, é muito difícil. O povo está reclamando muito, está questionando muito. Eu preciso de alguém para me ajudar a liderar, guiar esse povo que está reclamando muito. Hashem deu a ideia e o conselho, para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, você pode escolher 70 anciões, כן? ויאסוף 70 איש מזקני ישראל. Você pode juntar 70 homens dentro de anciões do povo de Israel. כן? Hashem falou para ele. E Hashem falou para ele que Hashem falou juntar esses 70 anciões. E Hashem ele ampliou o espírito que estava sobre ele e colocou uma parte sobre os 70 anciões. Isso que Hashem falou para ele. Você pode passar, você pode ampliar uma parte do seu espírito de Moshe Rabbeinu, da sua profecia, da sua energia tão forte de Moshe Rabbeinu, passar um pouquinho para eles. Isso não vai diminuir nada do Moshe Rabbeinu. É um poder espiritual. Isso que está escrito, Ner le'echad, Ner le'me'ah. Se tem uma vela que ilumina para uma pessoa, ela pode iluminar para 100 pessoas também. Não vai gastar mais luz. Ner le'echad, Ner le'me'ah. Ner, pessoal, que é completamente espiritual, a chama, tá certo? A parte da chama do ner espiritual, ela ilumina para uma pessoa e da mesma forma ilumina para 100 pessoas. E não gasta mais nada. Energia elétrica é diferente. Se você liga ar-condicionado, tá certo? Para uma pessoa, tudo bem. Para 100 pessoas não vai dar. Não vai dar vazão. Não é completamente espiritual. Quando é completamente, não há diferença. Por isso Moshe Rabbeinu não tem problema. Ele pode o quê? Ele pode passar do seu espírito que estava sobre ele e colocar uma parte desse espírito para quem? Sobre os 70 anciões. Bom, o que aconteceu? Enquanto isso, Moshe Rabbeinu juntando as pessoas lá para passar para eles essa parte espiritual, esse espírito, passar para eles. De repente, duas pessoas, para a Torá, nesse interim, dois homens permaneceram no acampamento. Um se chamava Eldad e o outro chamado Meidad. Duas pessoas, tá certo? Daqueles que foram escolhidos, tá certo? Eles, de repente, pessoal, começaram a falar alguma coisa, alguma profecia, eles começaram a falar. Essa parte da história não é tão famosa do que aconteceu com Miriam. Por isso estou detalhando isso. Eles começaram a falar alguma coisa. Ou seja, alguma profecia que eles receberam na hora, eles começaram a falar ela voz alta. Certo? E, na verdade, eles começaram a falar coisas negativas. Certo? Coisas negativas. E a Torá, a Rashi traz da Parashá, o que eles falaram?
estavam profetizando que Moshe iria morrer e que Yoshua iria levá-los para a terra de Israel. Uma coisa que aconteceu, no final de contas, sabemos que isso aconteceu. Moshe Rabbeinu acabou falecendo, e aí Moshe Rabbeinu acabou falecendo, e aí Yoshua levou a Israel levou a Israel para, para dentro de Israel. Pessoal, eu gostaria agora, com a permissão de vocês, eu gostaria de fazer um pause aí nossa aula, que parece que começou uma operação de Israel lá em Irã, e um momento crítico na nossa história de Am Israel. E aí eu gostaria de ler com vocês algum Teilim agora em prol dos nossos soldados e nossos pilotos que estão lá agora. Então vamos se juntar aqui para fazer o Teilim em prol de Am Israel. Daqui a um minuto a gente continua, tá bom? O nosso Teilim. A gente vai, a gente vai continuar agora um pouco, pelo menos terminar o assunto do nosso shiur. Agora é um pouco difícil para mim, que eu tenho muitas pessoas da minha família que estão lá na guerra agora,
então para mim é um pouco difícil, toda a minha família está lá, todo mundo desceu agora para os eh, eh, para lugares, sabe, para eh, na hora de começar a guerra. Então, a gente tem que tomar agora, tem que fazer tefilot para eles, e parece que essa ação vai, só vai piorar, vai ficar mais forte. Então, a gente vai voltar para o nosso assunto e vamos fechar ele no meio, na semana que vem a gente vai terminar. A gente falou aqui, pessoal, sobre as 6 lembranças, falamos que a sexta, falamos que a sexta foi o assunto de lembrar o que aconteceu com Miriam. E aí eu comecei a contar aqui que o que aconteceu com Miriam foi depois que a Israel reclamou que não teve comida, não teve carne, Moshe Rabbeinu juntou o povo de Israel, foi falar para Hashem que ele precisa de ajuda como liderar o povo. E Hashem falou para ele de escolher 70 anciões de Am Israel e ampliar o espírito dele para eles, e eles vão ajudar Moshe Rabbeinu no trabalho. No meio desse processo, 2 pessoas que o nome deles é Eldad e Meidad começaram a receber uma profecia e eles começaram a falar a profecia deles de voz alta para todo mundo. E eles começaram a falar coisas negativas. Eles começaram a falar que Moshe Rabbeinu, eles falaram uma coisa de verdade, mas que aconteceu, mas não podia falar isso. Eles começaram a falar que Moshe Rabbeinu vai morrer e Yoshua, o famoso Yoshua, Josué, ele vai entrar com a Israel dentro de Israel, que era a verdade. Então eles falaram assim, e começaram a assustar o povo. O povo não pode escutar que Moshe Rabbeinu vai morrer. Não, não, o povo não aguentou isso. Bom, duas mulheres ficaram lá e escutaram isso. Quem são as duas? A irmã do Moshe Rabbeinu, Miriam, irmã do Moshe e Aaron, e a esposa de Moshe Rabbeinu, Tzipora, famosa Tzipora, a esposa de Moshe Rabbeinu. De repente, Tzipora falou para Miriam, quando ela escutou a profecia dos outros 2 pessoas, coitadas as mulheres dessas 2 pessoas aqui, que falaram essa profecia. A partir de agora, os maridos deles, os maridos dessas mulheres, os maridos delas, essas 2 pessoas que falam profecia, da humanidade, vão acabar se afastando delas. Porque eles, a partir de agora, vão ter que estar prontos para receber a profecia 24 horas. Eles precisavam ser agora 24 horas puros para receber a profecia, tem que ser puro. Então eles vão ter que se afastar das mulheres, coitadas das mulheres deles, esses 2 maridos vão acabar se afastando deles. Miriam escutou isso e ela entendeu essa dica que Tzipora falou para ela, uma dica pesada, o quê? Que Moshe Rabbeinu se afastou dela. Por quê? Por conta do espírito que ele tem de Hashem, da profecia que ele recebe, que ele conversa com Hashem direto o tempo todo. Pé el pé adaber bo. Boca a boca a Torá fala, Hashem fala como Moshe Rabbeinu, diz o Rambam Maimonides, que Hashem fala com Moshe Rabbeinu como 2 amigos. Temos que tomar cuidado como a gente fala isso. Não era profecia, falou com Moshe Rabbeinu diretamente. E Miriam falou isso. E Miriam falou para Aaron, Aaron, o que você acha de Moshe Rabbeinu, que acabou se afastando da sua esposa? Disse, pô, acabei de escutar dela que ele se afastou dela. Mas só ele é uma profeta? É só ele o profeta? Nós também somos profetas. Você, Aaron, também é profeta. E você não se afastou da sua mulher. Eu também era profeta, Miriam era profeta. E não me afastei do meu marido, de Caleb. Caleb Ben Yefune era o marido dela. Um dos espiões que não falou mal de Israel, de Israel. E a Torá fala que Moshe Rabbeinu ficou silêncio. והאיש משה ענב מאוד, muito humilde, מכל האדם אשר על פני האדמה. Mas que qualquer outra pessoa do ser humano, ser vivo aqui na Terra. Escutou a palavra e não respondeu nada. Quem respondeu em nome dele foi Hashem. Hashem falou, olha só, você não pode comparar a profecia de Moshe Rabbeinu com a profecia de qualquer outro profeta.
O nível da profecia de Moshe Rabbeinu é muito mais elevada. E por isso Moshe tem que ser 24 horas preparado para receber essa profecia. Outros profetas, o nível deles é inferior. Logo na hora, Miriam recebeu o quê? A lepra. Castigo do Lashon Hara que falou de Moshe Rabbeinu. Aliás, pessoal, não falou mentira. Falar Lashon Hara fofoca não é só mentira. Várias vezes eu falei, como é que você fala isso? É proibido Lashon Hara. Não, mas não é mentira, é verdade. Pessoal, verdade também é Lashon Hara. E o motivo que a Gemara fala que não tem a redenção e a salvação de Israel ainda é por conta de Lashon Hara. E a grande, muitas coisas de Lashon Hara, as pessoas falam, não, mas isso é verdade. Mas aqui na Parashá, e por isso é o sexto assunto que temos que lembrar o tempo todo, que assim começou a aula de hoje. E lembrar o quê? Miriam, por quê? Porque esse pecado não é, foi, ele não exagerou, ele não mentiu, não inventou, ele falou a verdade. Ele falou, o que Moisés falou é pura verdade. Mas se ela chorará, você podia falar com Moisés sobre isso. Por que você fala com outra pessoa sobre isso? Por que você fala sobre o outro? E a Torá fala, lembra para a eternidade, para sempre. O que aconteceu com Miriam quando falou do outro? E antes de você falar do outro, tem que tomar cuidado. Porque é proibido. E nós falamos aqui na aula passada, eu lembro que falamos aqui, que além da proibição, a própria pessoa que faz isso, ele acaba perdendo também muita coisa. Vou citar duas coisas. No livro da Kabbalah está escrito, quando você fala mal de alguém, os seus méritos. Nos livros da Kabbalah está escrito os méritos que você fez. Se você fez uma coisa boa na vida, você ajudou alguém, você deu tzedakah para alguém, você estudou Torá, você fez uma reza. Os seus méritos que estão lá em cima passam para essa pessoa que você falou mal dele. Que pena. Você se esforçou tanto para ter méritos perante Hashem, para você ter saúde, para você ter crédito lá em cima. Tudo passou para ele agora. Uau, que pena. Isso diz o Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai no Zohar, do livro principal da Kabbalah. E além disso, pessoal, está escrito outra coisa também. E é bom citar isso e com isso vamos fechar. Está escrito o quê? Está escrito que na hora que a pessoa fala Shon Hara, ele acaba sujando a boca dele. E a boca dele agora, como é que Hashem vai escutar a sua tefilá agora? Com essa boca você fala Shon Hara. Essa panela está suja, não tem como preparar uma feijoada boa. Pode fazer a melhor feijoada do mundo, mas se a panela está suja, está mofada, está tudo sujo dentro. Melhor carne, melhor feijão, melhor tudo, mas a panela está suja, por que você não lavou ela antes? Se a nossa panela, a nossa boca está suja, pode ser a melhor reza que tem na sua vida, melhor pedido, melhor salmos, mas a boca está suja. Como é que a Hashem vai aceitar isso? Fala, Torá, lembre-se, a vida toda, tudo o que aconteceu com Miriam. Pessoal, com a permissão de vocês, a gente vai fechar aqui agora, pela situação lá em Israel, a gente vai acrescentar mais um capítulo de Tilim aqui, para fechar a nossa live de hoje. A gente vai ler capítulo 130 no Teilim, todos convidados para me acompanhar e pedir para a Israel, brachá para todos os soldados, para todos nós, tá bom? שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני, שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לקול תחנוני, אם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה. למען תברא, קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר,
יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. ומראה זה עם פרודנוס סולדדוש, מי שברך אבותינו המועצה ויעקב ושמו את חיילי צבא הגנה ישראל וסולדדוש עם ישראל העומדים לשמר ארצנו הרי אלוהינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים ביבשה באוויר ובים נטיה נוער אי נומך. ייתן אדוני תבינו כמנו כפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו. Deus proteja todos os soldados מכל צרה בצוקה ומכל נגע מחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה למען bênção e sucesso tudo que eles fazem, ידבר שונאינו תחתיהם, וימטר todos os inimigos, ויעטרם בחסד הניצחון, ובמדע קורוע דביטוי הפרנו סולדדוש, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם לכם וכם, להושיע אתכם לומר אמן, como que está escrito na Torá, que Hashem anda con os soldados para nos salvar, para nos proteger, e fazer a nossa guerra. A gente vai rezar, a gente vai estudar a Torá, a gente vai implorar perante Hashem, e Hashem vai fazer a nossa guerra, e vai mandar saúde e sucesso para nossos irmãos de Israel. Está bagala bizarra caribe nomar amém. Bezrat Hashem, pessoal, só boas notícias e em breve, Bezrat Hashem, teremos Beit HaMikdash e Mashiach במהרה בימינו, אמן.